meus queridos! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Tayane e hoje eu vim aqui para contar para vocês 14 curiosidades sobre os Estados Unidos. Mas antes de mais nada, já vai deixando aí o seu like, se inscreve no canal que toda segunda-feira tem vídeo novo para vocês. Bora lá? A primeira curiosidade são sobre os estacionamentos. De uma cidade para outra é um pouquinho diferente, eu vou dar uma explicadinha aqui para vocês, uma breve resumida de qual que é a diferença de cada uma, tá bom? Na Califórnia e em Miami, eles são mais ou menos parecidos. Você tem o parquímetro, você estaciona na rua, é um pouquinho diferente lá daqui, porque aqui o parquímetro ele é para vários carros e lá cada vaga tem o seu parquímetro. Então também tem a diferença de horário, de tempo que você vai estacionar. Então tem lugares que são 1 hora, meia hora, 15 minutos, 2 horas. E às vezes muda de final de semana ou pra semana, então você tem que ficar bem atento. Então eles estacionam mais na rua e você consegue fazer as coisas a pé. Já em Orlando, como a vibe é um pouquinho diferente, você vai pros parques, nos parques tem o estacionamento deles, enfim. Pra avenida principal, você consegue ir de carro nos restaurantes, nas lojas, e você consegue estacionar no próprio estacionamento deles. Então você não fica tão preso com questão de achar vaga, normalmente até é livre, assim, você não fica tão procurando vaga, os lugares cheios, é um pouco mais tranquilo e você não se preocupa tanto com a questão do valor e do tempo. Já em Las Vegas, a vibe já é outra coisa. Las Vegas, na avenida principal também de Las Vegas, são todos os hotéis que você quer entrar e tudo mais. Fica bem atento antes de ir para Las Vegas e dá uma pesquisada, porque tem hotéis que são pagos e tem hotéis que não. Hotéis, eu digo, para estacionar, porque você pode, não estando hospedado lá, você pode estacionar nos hotéis. Dá uma pesquisada e vê qual hotel tá gratuito para você estacionar e conseguir andar pela avenida tranquilamente sem se preocupar com o tempo e nem com o valor e tudo mais. A segunda curiosidade que eu vou contar para vocês são sobre os pedágios. Lá também tem um pouquinho de diferença entre a Califórnia e Orlando e Miami. E em Orlando e Miami, para você ir para os parques, para ir tanto de Orlando para Miami, você passa por bastante pedágio. Quando você loca o carro, você deixa o número do seu cartão e diferente daqui do Brasil, você não paga em dinheiro. Tem que estar com dinheiro e cada vez que passa no pedágio, tem aqueles pedágios com as luzes paradas, você paga. Lá não, você nem vê onde é que estão os pedágios, mas você passa por eles. E no nosso caso, depois que a gente chegou aqui da viagem, foi cair no cartão o valor do pedágio. Cada vez que você vai para o parque, soma um pouquinho no cartão do valor do pedágio, que vai ter que ser pago depois, então é bom contar sempre com isso. Já na Califórnia, a gente andou 3.000 e poucos quilômetros. A gente fez a viagem pela costa, né? E o único lugar que a gente pagou pedágio foi aonde? Na Golden Gate. Foi aonde? Na Golden Gate. Como, amor? Golden Gate, tá escrito aqui, ó. Não, é que não é difícil de sair tudo. O único lugar que a gente pagou pedágio foi na Golden Gate. O único lugar que a gente pagou pedágio foi lá na Ponte de São Francisco, na Golden Gate. Então, assim, a gente andou muito, rodou e não pagou pedágio. Então, isso foi sucesso. A terceira curiosidade são sobre as estradas. Lá a gente notou que as estradas não tem tanta curva, não tem tanta subida, tanta descida. Gente, você vai, estrada lisinha, retinha, assim, ó. Não tem fim. Você vai, ó. Eu tava muito preocupada desse menino dormir no volante. Esse menino que meu marido tá do outro lado gravando o que você já conhece. Ele dormia no volante, porque a estrada era muito lisinha, muito reta, nada de um lado, nada do outro, que eu achei bastante diferente daqui do Brasil, que tem muita curva, normalmente você vai de um estado para o outro, a estrada tem estradas boas ainda, mas não como lá, que eu nunca vi um negócio tão plano, reto, que vai embora, parece que não acaba nunca, a estrada parece que é uma linha reta de um lugar para o outro, assim, bem confortável de dirigir. Então essa é uma curiosidade que eu achei bem legal de contar para vocês. A quarta curiosidade que eu tenho para contar para vocês são sobre os postos de gasolina. Vocês já devem ter visto nos filmes que lá você mesmo pode abastecer o seu carro. Então o que acontece? Você entra no posto, você para numa bomba, confere qual que é o número da sua bomba e entra na conveniência do posto. Você vai falar com o atendente, você fala o número da bomba que você está parado e o valor que você quer colocar. Paga pro atendente, ele libera a bomba que você está estacionado e você volta para lá, você mesmo pega
arminha lá, que parece uma arminha, né? Um negócio de abastecer o carro, coloca lá no tanque, né? Onde você abastece e pronto, já abasteceu o carro, põe no lugar e vai embora. Caso o valor que você colocou foi $10 e deu menos do que isso, encheu já o seu tanque, então você tem que entrar novamente na conveniência e pegar o troco. Agora, se você vai pagar com cartão de crédito, é um pouquinho diferente, porque na própria bomba tem onde você passar o cartão. Então você não precisa entrar na conveniência para liberar a bomba, nem nada. Lá na própria bomba que você tá, você já passa o cartão, abastece, acabou. É só isso, é muito mais prático. A quinta curiosidade é sobre educação no trânsito. Antes de mais nada, quero lembrar para vocês que a nossa comparação é sobre São Paulo, que a gente mora em São Paulo, e os Estados Unidos. Eu acredito que em alguns estados aqui do Brasil, a educação no trânsito seja melhor do que é aqui em São Paulo. Então, mas eu vou contar para vocês a nossa experiência, tá? O que eu achei bem interessante quando a gente foi para lá, a educação do trânsito é um pouquinho diferente, tanto para o pedestre quanto para o motorista. Para o motorista, quando você está dirigindo, você está num cruzamento, não tem farol, como que funciona mais ou menos para você atravessar? Tá lá o cruzamento, imagina lá, cruzamento, maisinho assim, você chegou com o seu carro, se o carro da esquerda chegou primeiro, primeiro que todos os carros vão parar e vai andar na ordem de chegada. Se eu cheguei primeiro, eu vou, se o da esquerda chegou em segundo, ele vai, e assim sucessivamente. Então não tem essa de o cara que chegou depois querer ir na frente do que o primeiro que chegou no cruzamento. Então, eles são bem educados em relação a isso. Já em relação ao pedestre, que a gente até pagou o miquinho lá, foi quando a gente tava em Las Vegas. A gente foi fazer o quê? Atravessar a rua fora da faixa. E o que aconteceu quando a gente foi atravessar a rua? A gente tava lá, malandrão, né? A rua vazia. Estava indo lá tirar foto da placa de Welcome to Las Vegas. É isso, né? Welcome to Las Vegas. A gente tinha que atravessar a rua, um negócio assim. Só que não tinha vindo carro. A gente tava atravessando, saiu correndo, feito dois loucos no meio da rua. E aí, na hora que a gente tava atravessando, tava vindo um policial. Aí ele solta lá o... Aí, gente, ué. E aí eu não entendo nada do inglês, como vocês já sabem. O Yuki entendeu que o policial parou a gente e brigou. Não, vão pra faixa, atravessar na faixa. Todo mundo viu que a gente tava sendo parado pelo policial, só porque a gente tava atravessando fora da faixa. Assim, tava vazia, não tinha carro passando. Então, assim, pra gente é um pouquinho até estranho. Mas pra eles é uma coisa muito correta, é muito certo. Você tem que passar, atravessar na faixa. Já a sexta curiosidade são sobre motéis. Motel lá não é igual ao motel que você está acostumado aqui no Brasil. Lá tem tanto hotel quanto motel, e a diferença entre eles acho que é basicamente de que o motel é um pouco mais simples, é um pouco mais barato. Se assemelha a uma pousada aqui no Brasil. Então, normalmente nas estradas, a gente parou em muito hotel e motel lá. Então, eles são basicamente parecidos, é para você ir passar uma noite, descansar, não é focado nisso que vocês estão pensando como é aqui no Brasil. Lá é comum, famílias param em motel, dormem em motel, então é bem tranquilo, assim, não tem essa pulga atrás da orelha de você falar, não vou ir pro motel, né? Tipo, não quero. Você pode ir com amigos, não tem problema nenhum. É só que ele é um pouquinho mais simples do que os hotéis. A sétima curiosidade é uma que eu particularmente adoro, que são sobre as águas de graça nos restaurantes. Sim, é isso mesmo que você tá ouvindo, de graça. Quando você vai nos restaurantes para comer e tudo mais, é óbvio que é para comer, você não vai para dormir no restaurante, mas enfim... você pode pedir água tranquilamente e eles não vão cobrar por isso. A água vem no copo, com gelo. E é uma coisa muito legal, assim, pelo menos pra gente. É até uma forma de economia, pra não ficar pedindo bebida. Come bastante tranqueira, dá uma amenizada. E a água é de graça. Então, qualquer lugar que você for, pode pedir sem medo água, que eles vão te dar de forma gratuita e que podia ser muito bem aderida aqui no Brasil, que é um país rico de água, né? Então, pensa aí, Brasil, acho que vale a pena. A oitava curiosidade é sobre gorjeta, que é um pouquinho diferente daqui no Brasil. Lá é muito cultural deles você entregar alguma gorjeta, algum agrado para a pessoa que está te servindo no restaurante. Alguns restaurantes já vem mais ou menos estabelecida a porcentagem da gorjeta para dar. Então tem o mínimo, aí daí você não pode dar menos do que o mínimo. Se o mínimo for 10%, você vai ter que dar 10%. Mas alguns restaurantes não tem esse padrãozinho, né? Você pode dar o quanto você quiser. E é bem engraçado que eles atendem você super bem, independente se vão receber gorjeta ou não. Mas se você fala que você não vai dar, pelo menos aconteceu com a gente uma vez, o cara ficou totalmente chateado, ele ficou muito triste, assim.
Tipo, o que que eu fiz? Ele saiu chateado mesmo, assim, não saiu bravo e nem entregando coisa de qualquer jeito pra você, mas ele saiu meio chateado, porque a gente não entendeu mais ou menos o que ele tinha falado, e ele entendeu que a gente não ia dar a gorjeta, mas a gente ia dar a gorjeta. E depois o Yuki voltou lá e deu a gorjeta pra ele, falou, não, você não entendeu e tal, ele ficou super feliz. Então, é bom você já ir preparado, porque normalmente em todo lugar tem uma gorjetinha pra você entregar. A nona curiosidade são sobre as farmácias. As farmácias lá são bem interessantes e bem diferentes aqui do Brasil. Porque as farmácias de lá não vendem só remédio, lá vende de tudo. E tem algumas que até são praticamente um mercado, assim. Algumas são um pouquinho menores, outras maiores, mas elas basicamente vendem de tudo. A gente já encontrou salgadinho, comidinha, marmitinha, sabe? Até comida japonesa a gente já encontrou em farmácia, frutas, bebida alcoólica, que a gente já comprou na farmácia, a gente já, maquiagem, setor de skincare e tudo mais, tem bastante na farmácia. E a parte de remédio mesmo não fica nas gôndolas, ela fica um pouquinho mais afastadinho. Algumas ficam nas gôndolas, né? Coisas mais tipo remédio de cabeça, coisas assim, mas remédio é mais com farmacêutico, mas a maior parte, o maior espaço da farmácia são produtos diversos, assim, não só remédio. E a 11ª curiosidade é sobre o Wi-Fi. Gente, lá nos Estados Unidos, basicamente, todo lugar que você entra tem Wi-Fi. Mas, quando a gente foi pra Califórnia, a gente comprou um chip de lá pra usar na rua. A gente pegou muita estrada, a gente fez a viagem pela costa, a gente ficou muito tempo dentro do carro. Mas já em Orlando e em Miami, gente, a gente não comprou chip do lugar. E todo lugar que a gente foi tinha Wi-Fi. Era incrível. Nos parques foi que eu fiquei mais impressionada, porque dentro do parque, aquele lugar aberto, você tinha Wi-Fi. Então você conseguia postar fotos, né? Conseguia falar um com o outro, se alguém se perdesse, é só conectar no Wi-Fi. Para a viagem de carro, que a gente não viajou tanto quanto viajou, né, na Califórnia, mas a gente baixou o mapa. Foi a única viagem que a gente não precisou comprar chip. Assim, lá foi sucesso. Todo lugar, restaurante, loja, nos parques, tudo quanto é lugar, você entrava, é só conectar no Wi-Fi. Sucesso! E a 12ª curiosidade é sobre a climatização dos ambientes. Gente, a gente teve a experiência de ir pra lá, para os Estados Unidos, tanto no inverno quanto, não foi bem verão, mas estava bem quente, né? E o que a gente notou é que todas as lojas, elas ficam climatizadas de acordo com a temperatura que você tá. Então, se tá verão, tá calorão, então a gente parava toda hora nas lojas para se refrescar, que eram sempre bem geladinhas. E no inverno, a gente batendo os queixos na rua, entrava dentro das lojas para dar aquela esquentadinha. E isso, nossa, era maravilhoso. E outra coisa também, são nos banheiros, também tem essa climatização. O que eu achei super interessante é que no inverno, a água, pelo menos dos parques, saía bem quentinha. Não só parques, tá? Tinha outros banheiros públicos também que a gente encontrou água quentinha para lavar a mão. Então era super interessante. E vou até aproveitar para contar uma curiosidade que eu lembrei agora para vocês uma extrinha dos banheiros. É que normalmente tem um vão gigantesco para você. Assim, você fechou a porta e fica um vão aberto ali. E eu ficava, meu Deus, aqui no Brasil você encontra ainda algumas com vãozinho, mas lá o vão é meio grande, eu achei. E aí eu ficava, caramba, que era vão de um lado, vão do outro, eu tinha que meio que mirar privada assim pra poder conseguir fazer xixi sem ninguém me ver, era muito estranho. Eu até comentei sobre isso num vídeo, que foi quando a gente foi pra Roverdam. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês darem uma olhada, que foi bem interessante. E a 13ª curiosidade para vocês é sobre bebidas alcoólicas. Isso aí a gente acha melhor aqui no Brasil, tá? Só para explicar para vocês. O que acontece? Lá nos Estados Unidos você não pode andar na rua bebendo qualquer bebida alcoólica. Pegar uma cervejinha, comprar e sair andando, assim, você compra no mercado e vai tomando no meio do caminho, não pode. Lá você não pode tomar bebida alcoólica na rua, nem praia, em nenhum lugar. O único lugar que você pode tomar bebida alcoólica é em Las Vegas. Ai, eu acho que eu vou espirrar. Espirra, velho. Ai, Vera, você me atrapalhou. Em Las Vegas é o único lugar que você pode tomar. Então, assim, aqui no Brasil é suave, você pode andar bebendo alguma coisinha na rua, mas lá não pode. Só em Las Vegas.
E uma coisa bem engraçada que aconteceu com a gente, que eu vou até aproveitar para contar aqui para vocês, é que se o atendente, a gente parou, foi até em Las Vegas, inclusive, a gente parou para comprar uma cerveja dentro de uma farmácia. O atendente, a gente foi, colocou lá, ele pediu nosso documento, porque lá sempre eles pedem nossas documentações quando vai comprar alguma bebida alcoólica. A gente entregou e ele travou. Aí o Will, que não entendeu, perguntou, mas o que aconteceu? E ele tentando explicar que, na verdade, ele, o atendente, ele era de menor, e ele não podia vender a bebida pra gente. Ele tava esperando o outro atendente, que era de maior, vagar, né? Ele tava atendendo uma outra pessoa pra poder atender a gente, passar lá a compra e tudo pra gente poder pagar. Então lá, nem quando a pessoa é de menor, que a maioridade lá é com 21 anos. Então se a pessoa é mais nova do que isso, e ela vai atender alguém que tá comprando bebida, ela não pode vender. Isso a gente achou bem engraçado. E a 14ª e última curiosidade são sobre os papéis higiênicos. Sim, é isso mesmo, sobre os papéis higiênicos. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, normalmente não tem lixinho igual tem aqui no Brasil para você jogar o papel que você usou para, enfim, limpar as suas necessidades. O único lixinho que tem lá é para absorvente, para coisa assim que você não pode jogar na privada. Lá eles jogam dentro do vaso sanitário o papel que você usa para se limpar. Isso é bem interessante. Aqui no Brasil você faz isso, acho que os canos nem são preparados para isso, né? Então lá não, lá é super comum. Então se você vai em algum hotel, em algum lugar que tem um lixinho ali, não usa para colocar o papel que você limpou. Usa só para colocar um plastiquinho que você, né, coisa pequena e absorvente e tudo mais, mas porque a gente tá acostumado assim, não, é tudo dentro do vaso sanitário. E é engraçado porque tem alguns lugares mais públicos, como mercados, no próprio aeroporto, o vaso sanitário ele dá descarga sozinho. Isso é muito engraçado, até eu levei vários sustos nas vezes que a gente foi, logo nas primeiras, que eu não estava acostumada, porque eu precisei ir no banheiro no aeroporto e eu tava lá fazendo xixi e de repente a descarga deu sozinha. E ela tem um sensor, então foi meio que uma gincana, assim, rapidão, tipo, eu tava terminando ainda, nem tinha terminado de me limpar e ela deu descarga, eu tive que jogar rapidão o papel dentro do vaso pra poder ir embora. Aí depois eu descobri que lá tem um botãozinho que você consegue dar descarga novamente, você não precisa fazer nenhuma manobra pra o vaso sanitário entender que você quer que ela dê descarga. Mas é uma coisa bem engraçada. E até os americanos, eles acham a gente meio porquinho de ter lixo em casa. É uma coisa bem engraçada. Assim, pra gente é tão comum, tão normal, mas até que faz sentido, né? A gente podia ser assim também. E é isso tudo, pessoal. Nosso vídeo tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma curiosidade, alguma coisa engraçada pra contar pra gente que você encontrou por lá, deixa aí nos comentários que a gente vai gostar muito de ler. E não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos e aguarda que toda segunda-feira tem vídeo novo aqui pra vocês. Grande beijo e até a próxima. Tchau!